Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 1. De hoje até o final do ano, nós vamos fazer uma viagem pelo livro do Apocalipse. Não vamos estudar versículo por versículo, não é esse o propósito, mas vamos procurar entender do que trata esse livro. Apocalipse 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um semestre. Vamos começar esse curso do Apocalipse, e que o Senhor, como nos outros semestres, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine a Tua Palavra, e que não seja apenas uma coleção de conhecimento, que a gente vai deixar aqui estocado na nossa cabeça, sem uso, mas que através do que a gente aprenda aqui, a gente possa mudar a maneira com que a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente enxerga a Tua Palavra e as outras pessoas. Que o Senhor nos ensine a aplicar tudo isso aqui na nossa vida, no nosso dia a dia. Para a honra e glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Gente, uma rápida introdução desse curso. Primeira coisa, por que é desmistificando o Apocalipse? Porque o Apocalipse é um livro que para muitos é como se fosse um grande bicho de 7 cabeças. E um livro cheio de mitos. Por quê? Porque as pessoas, por ser um livro cheio de símbolos, ele é um livro que dá margem a inúmeras tentativas de interpretação. Por causa disso, criaram-se inúmeros mitos, inúmeros conceitos errados sobre o que está escrito, sobre o que contém o livro do Apocalipse. Por isso o objetivo do nosso curso é quebrar esses mitos e trazer para vocês a forma correta de nós interpretarmos o Apocalipse. Por causa desses mitos, por causa dessas, às vezes até fábulas, histórias muito bem fundamentadas, que são criadas em cima do Apocalipse, a igreja, ou grande parte da igreja, passou até a ter medo do livro do Apocalipse. Tem gente que tem medo de ler o livro, por causa do que está contido nele, por causa do que acha que está contido nele. E nós vamos entender, nós vamos estudar que o livro do Apocalipse faz parte da Bíblia. Ele está inserido dentro do cânon dos 66 livros da Bíblia. Ele não é um suplemento da Bíblia. Ele não é um livro que você lê a parte da Bíblia. Porque muita gente tem essa mania. Ele pega o Apocalipse, ele destaca da Bíblia, e ele ignora todos os outros 65 livros, e ele só entende e só interpreta e só extrai daquele livro. Mas não.
O Apocalipse faz parte da Bíblia. Ele está inserido no contexto da Bíblia. E a gente vai entender a importância disso mais para frente. A título de informação, o material que a gente usa para esse curso. Eu preparei uma apostila, porque o material, ele não é extenso. O material não é tão extenso, mas ele é bastante profundo, é bastante complexo. Tudo começa nesse livro, Mais que Vencedores, do William Hendricks. É um livro excelente. Só que esse é um livro complexo. Ele é fininho, tá? Mas ele é igual caldo de mocotó. É igual lasanha. Lasanha com churrasco. Depois, na parte da tarde, dá aquela pesada. O reverendo Leandro Lima, que era da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ele pegou esse livro e bateu no liquidificador. E ele estava produzindo uma série de apostilas, 3 apostilas, sobre o Apocalipse, que é da onde eu tirei 90% do material. Só que essas apostilas não estão sendo mais publicadas. Elas estão fora de circulação. Então a gente tem 2 opções. Compra o livro e pega a apostila que a escola dominical vai fornecer, que é um resumo, ou seja, eu peguei o que o Leandro Lima bateu no liquidificador e coloquei naquele processador de alimentos lá, que tritura tudo. Aí virou uma papinha. Aí dá para todo mundo acompanhar. Nós vamos dar, vamos falar diferente. Nós vamos dar 100% da apostila? Não tem como, gente. Isso aqui, o livro em si, é coisa para 2 anos. A apostila deveria ser para 6 meses. Só que a gente não tem 6 meses de aula. A gente tem agosto, setembro, outubro, novembro. A gente tem 4 meses. Então não tem como. Então, a gente vai passar por toda a apostila, mas nós não vamos entrar em todos os detalhes. Basicamente, a gente vai ensinar os princípios de interpretação. Uma vez ensinados os princípios de interpretação, dá para vocês interpretarem por conta própria. E aí, na aula, a gente vai apenas esclarecendo os pontos principais. Mas não se preocupem, vocês vão ver que vai dar certo. Então, por isso é importante vocês preencherem aí os dados na lista que está circulando, porque a gente vai, com base nessa lista, com base nas inscrições que foram feitas pela internet, a gente vai fazer um cálculo de quantas apostilas nós vamos precisar imprimir, e aí a gente imprime. Se não for na próxima aula, daqui 15 dias, a gente vai entregar para vocês totalmente gratuitamente, de graça, livre de taxas e impostos, a apostila. Fala, queridão. No caso, nós já temos. Nós iniciamos a aula, mas... Vocês já têm? Já. Beleza. Depois você só me fala quantas, aí eu desconto daí. Perfeito. Vamos lá. Tudo bem, gente? Até aqui, beleza. Qual que é um dos propósitos dessa aula? Além da gente desmistificar o Apocalipse. É despertar em vocês o desejo de aprender. Quando eu comecei a estudar isso aqui, aí eu vou dar contar uma breve historinha. Eu ainda estava dando aula com o Marquinhos sobre Maravilhosas Doutrinas da Graça 2. Lá em 2016, 17, uma coisa assim. E eu sempre fui aquele leitor do Apocalipse de ler
acabou. Porque aquilo para mim era muito profundo. E para mim os símbolos não faziam sentido. Embora eu conheça as interpretações que rolam por aí, tem até filme, lançaram até filme. Eu nunca parei e falei assim, vou estudar e vou descobrir o que tem aqui. Mas naquela época, 2017, por aí, o Marquinhos me falou dessa coleção de apostilas do reverendo Leandro Lima. Aí eu falei, puxa, que legal. E era uma época que eu estava coletando livros de estudo. Então eu estava pegando livro de estudo de Gálatas, livro de estudo de Mateus, livro de estudo de Isaías. Eu estava querendo montar uma coleção de livros de estudo. E eu não tinha nenhum do Apocalipse. Aí eu falei, legal, isso aí vai ser um item para minha coleção. Mal sabia eu do propósito de Deus. E aí eu comecei a estudar aquilo. E eu vi que o conteúdo e a forma como as coisas são faladas é tão preciosa, e é isso que nós vamos ver aqui no curso, que aquilo foi me dando aquela paixão, não só pelo livro do Apocalipse, mas pela palavra de Deus como um todo. E esse é o meu desejo, que vocês saiam daqui, sim, conhecendo mais sobre o livro do Apocalipse, sim, mas mais do que isso, amando a palavra de Deus, amando o estudo da palavra de Deus. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar aqui sobre o livro do Apocalipse é sobre o autor. Como na maioria das Bíblias deve estar aí na primeira página, escrito grandão assim, Apocalipse, na minha está assim, Apocalipse, bem grandão, de João, bem pequenininho, embaixo. A tradição cristã, o que é a tradição cristã? A tradição cristã é o conjunto de conhecimentos e de histórias que foram passadas através dos tempos pelas igrejas. A tradição cristã entende que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho e as 3 cartas. Não existe essa identificação na carta, em Apocalipse. Apocalipse, aliás, foi escrito em forma de carta, tá? Não está escrito isso em lugar nenhum, como Paulo faz, né? Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo, ele se apresenta. João não faz isso. Ele só diz simplesmente que ele chama João. Aí no versículo 4, João. Talvez por excesso de humildade, não quis fazer igual Paulo, nós não sabemos. Talvez porque naquele tempo não fosse necessário. Fato é que, da onde nós tiramos essa informação de que ele é o apóstolo João? João teve um discípulo que chamava Policarpo. Para quem quer uma sugestão de nome aí, para menino, Policarpo é o nome da hora. Esse discípulo Policarpo, discípulo de João, ele teve um discípulo que chamava Irineu. Isso aqui, mais ou menos na metade do século II. O Irineu era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João. Talvez esses não tenham se conhecido. Mas João disse para Policarpo, que disse para Irineu,
que ele foi o autor do Apocalipse. E um outro pai da igreja, também por volta do século II, chamado Justino o Mártir, também atesta nos seus escritos que o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Então a igreja entende e não há fontes contrárias. A igreja entende que o apóstolo João é o autor do Apocalipse. Quando foi escrito o livro do Apocalipse? É complicado você falar de um livro de profecias, um livro cheio de símbolos e que fala do futuro, a princípio, você situar ele no tempo. Só que essas mesmas fontes que atestam a autoria de João atestam que ele foi escrito durante o reinado de Domiciano, imperador romano. No final do seu reinado, de 81 a 96 depois de Cristo. É mais ou menos o 100 depois de Cristo que todo mundo fala. O Apocalipse foi escrito 100 depois de Cristo, é mais ou menos por aí. Também é verdade que João estava preso na tal da ilha de Patmos. Quem foi Domiciano? Domiciano foi o primeiro imperador romano que clamou para si a divindade. Até então os imperadores romanos eram generais guerreiros. E eles exigiam obediência como um general exige dos seus comandados. Domiciano foi o primeiro que se intitulou Deus na Terra. Isso vai impactar o nosso entendimento do Apocalipse de forma profunda. Essa é uma informação fundamental, porque isso vai impactar fortemente nas igrejas daquele tempo. Agora a gente vai entrar numa seara mais complexa, que são os princípios de interpretação. Como se interpreta o Apocalipse? O que eu tenho que levar em conta? Vamos lá. Eu gosto de citar um exemplo que é o do WhatsApp. Quando você recebe uma mensagem de WhatsApp de um contato que você nunca recebeu, ou quando você vai mandar uma mensagem para um contato que você nunca mandou, tem uma tarjinha amarela escrita assim: as mensagens para este destinatário são criptografadas de ponta a ponta e blá blá blá. O que é a criptografia? Quem trabalha com TI aqui? Então ali é pá. Quando eu mando a mensagem no WhatsApp, eu mando no alfabeto da língua portuguesa. Oi, tudo bem? O que o aplicativo faz? Ele transforma esse oi, tudo bem em símbolos, vamos assim dizer, e eles viajam pela internet até chegar do outro lado. Aqui do outro lado, ele tem a forma de transformar os símbolos naquilo que foi escrito originalmente. E aí aqui vira de novo: oi, tudo bem. Para que isso? Para que no meio do caminho ninguém possa ler o seu oi, tudo bem. Opa, aqui ó, o cara escreveu oi, tudo bem. É para proteger a sua privacidade. O Apocalipse é a mesma coisa. Ele foi escrito de forma criptografada.
Somente com a chave de criptografia correta é que nós vamos conseguir entender a mensagem que o livro nos dá. Já pensou se eu pego, e aí os hackers, os ladrões, eles estão aí fazendo exatamente isso. Eles estão ali vigiando a internet, vendo aquele monte de símbolozinho passando. Opa, vou pegar essa mensagem aqui, vou ver o que está escrito aqui. Mas ele não tem a chave de criptografia correta. Aí o que ele vai entender? Ele não vai entender nada do que está escrito. Ou ele vai entender uma coisa errada. Da mesma forma, o livro do Apocalipse. Se nós não tivermos a chave correta, nós vamos entender coisa errada aqui. Nós vamos achar coisa que não é. Nós vamos ver coisa que não tem. Então é importante nós termos as chaves corretas. A primeira chave é o tema. O que trata o livro do Apocalipse? O texto que nós lemos, ele começa com a palavra revelação. No grego, a palavra revelação é Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra composta. Apo e Calypse. Não é a banda Calypse, não, hein? Apo, retirar, remover. Calypse é véu, cobertura. Por isso foi traduzido como revelação, descortinamento, tirar o véu. Então o Apocalipse, por aí você já vê que ele não é um livro que deva ser encarado como algo oculto, que você lê com a luz de vela, ou igual aquele negócio do Código da Vinci. Quem assistiu o Código da Vinci aqui? Do Bruce Willis. Não é aquele tipo de código que tem que ser desvendado. Não, o livro do Apocalipse é um livro aberto, é um livro para ser descortinado, para que seja retirado o véu. Só que ele não é para qualquer um. E aqui reside uma primeira coisa, um primeiro conceito que a gente tem que colocar na nossa cabeça. No versículo 1 está dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar para quem? Aos seus servos. É para qualquer um? Então cuidado quando você usa o Apocalipse para pregar o Evangelho. Cuidado com eis que estou à porta e bato. Cuidado, nós vamos chegar lá. Não percam as próximas aulas. Então, uma primeira informação que a gente tem que guardar e que vai influenciar na forma como a gente vai interpretar o que está escrito no livro. Tudo isso aqui é para a igreja. E assim como a Bíblia toda, o Apocalipse segue os mesmos princípios de interpretação da Bíblia. Só que a gente vai chegar lá, quando a gente falar sobre o Velho Testamento. A primeira coisa que a gente tem que ficar claro é que o Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças. Não foi escrito para causar medo na igreja. Pelo contrário, ele foi escrito para outros propósitos.
E aí a gente entra no porquê. Por que o Apocalipse foi escrito? Qual o propósito? O que Deus queria? Lembra que eu falei do Domiciano? Foi o primeiro imperador que clamou para si a adoração divina. As 7 igrejas que são destinatárias, porque aí no versículo 4, se você for olhar, o livro do Apocalipse ele é uma carta, ele é escrito em formato de carta, só que ele tem uma moldura de livro. Aonde está a moldura do livro? Versículo 1, 2 e 3. No versículo 4 parece que começa uma carta. E aí João, que é o escritor, às 7 igrejas. Então, por que é importante a gente entender que é para 7 igrejas? Porque, entendendo o contexto destas 7 igrejas e o que elas estavam sofrendo e o que elas estavam passando, nos ajuda a entender alguns símbolos, algumas figuras do livro. As 7 igrejas, elas ficam numa determinada região da Ásia. Elas ficam concentradas numa determinada região da Ásia, que é chamada de província da Ásia, em alguns manuscritos. Aqui na nossa Bíblia Revista e Atualizada, pelo menos a minha que é Revista e Atualizada, só está assim, que se encontram na Ásia. Alguns manuscritos trazem na província da Ásia. A província da Ásia era como se fosse um estado romano. Um estado, como o estado de São Paulo. E essas igrejas eram pertencentes, eram igrejas que representavam cidades desta província. E era uma província rica. Uma província muito próspera em termos econômicos. Muitos cristãos eram comerciantes, pequenos produtores, gente que era engajada na política, na sociedade, e que até então estavam desfrutando dessa prosperidade que o Império Romano proporcionava. Só que a partir do momento que o imperador clama para si a divindade, as coisas mudam de figura. Passa a ser exigido destas igrejas, destas pessoas, vamos falar assim, desses cristãos, comerciantes e produtores bem-sucedidos, com situação financeira privilegiada, que para que eles continuassem desfrutando dessa condição, que eles se alinhassem à nova religião do império. Porque os encontros sociais e de negócios eram realizados em cultos onde se praticavam orgias em louvor ao imperador. E ali as pessoas se encontravam para realizar negócios. E passou a ser exigido que os crentes participassem disso. Então, uma diversidade de ideias e de correntes de pensamento passaram a pipocar naquele tempo. Desde a completa separação do Estado até uma aderência parcial, até o melhor dos dois mundos. Por isso, entender essa situação e esse contexto é fundamental para nós entendermos o que está contido nas 7 cartas. As 7 cartas são destinadas às 7 igrejas e elas vão retratar um pouco dessa realidade. Caso a pessoa não quisesse, não, eu não quero.
eu sou de Jesus, não vou adorar o imperador. Tudo bem, você vai ser processado dentro do rito jurídico romano. E se você não mudar, você vai ser preso. Como que eu, preso, vou tocar o meu negócio? Ah, tudo bem, tem meus funcionários lá. Só que se eu não lá na prisão eu não mudar, meus bens são confiscados. Aí meu negócio para. E aí eu fico pobre. O próximo passo é ser vendido como escravo. E mesmo assim, se eu não mudar, aí sim, corta meu pescoço. Então pensem na pressão que essas igrejas e que esses crentes estavam sofrendo. E aí eu vou dizer aqui nesse momento uma coisa que vai ficar muito clara conforme a gente for avançando pelos capítulos. O livro do Apocalipse é um livro extremamente moderno. Nós vamos ver muito do nosso tempo registrado nele. Um livro que foi escrito lá em 100 depois de Cristo, mas tem muito dos nossos dias registrados aqui. Ou será que isso que a gente está vivendo no dia de hoje não é meio que uma repetição do que eu acabei de falar? A igreja e os crentes sendo pressionados a se conformarem ao que o mundo nos traz. E muitos crentes se conformando, acreditando que aquilo é o certo a se fazer. E aí vamos olhar pelo outro lado, pelo lado da igreja. Uma igreja que viu o Senhor Jesus subindo aos céus em 33 depois de Cristo. Mais ou menos 65 anos depois, nós estamos falando aqui entre 90 e 100, então vamos colocar mais ou menos 65 anos depois. Uma nova geração de crentes se levantou. Uma geração que dos que andaram com Jesus só sobrou João. O resto eram discípulos dos discípulos, ou discípulos dos discípulos dos discípulos. Então nós já estávamos numa época em que as histórias eram apenas de ouvir falar. Ah, eu andei com Jesus, eu vi Jesus multiplicando. Já não era mais assim. Era, eu escutei quem viu Jesus multiplicar os pães que me contou. Ou eu escutei quem escutou de quem viu. Vocês entenderam a diferença? Nesse período de tempo, qual era o refrão da igreja? Aquilo que os anjos falaram quando Jesus foi recebido nos céus. Esse Jesus que viste subir virá da mesma forma que vocês estão vendo. Então estava todo mundo naquela expectativa. Jesus vai voltar a qualquer instante e vai assumir o seu lugar no trono de Roma. Mais uma vez, a igreja estava esperando errado. Assim como o povo de Israel esperava um Messias errado, a igreja estava esperando uma volta de Jesus errada. Só que se passaram 65 anos e Jesus não voltou. A igreja, assim de forma geral, era uma igreja pobre. Por quê? Porque conforme a gente via lá em Atos, os mais abastados, eles vendiam o que eles tinham e distribuíam entre a comunidade para que todos fossem sustentados.
Isso foi mudando com o passar do tempo. Porque Jesus não voltou. E aí os crentes desse tempo começaram a perguntar assim: está valendo a pena eu perder a minha cabeça por causa disso? Será que esse Jesus vai voltar mesmo? O que está acontecendo com as pessoas, meus entes queridos, que eu estou vendo morrer na perseguição do Império Romano? Esse mesmo vazio ficou na cabeça e no coração da igreja do primeiro século, final do primeiro século. Então o Apocalipse, ele vem para preencher esse vazio. E ele vem trazer esperança. É fácil para nós olharmos hoje a Bíblia fechada e falar assim: no final Jesus vai vencer, porque está escrito na Bíblia. E se eu tirar o Apocalipse da Bíblia? Imagine que ele não existisse. Vocês entenderam? Então, meus queridos, segunda informação extremamente importante aqui: o livro do Apocalipse não foi escrito para que a gente chegue no nosso calendário, na nossa agenda lá no Outlook, no Gmail, e abra lá o calendário. E aí fala assim: com base no que está escrito no Apocalipse, Jesus vai voltar nesse dia. E aí você arranca essa página do seu calendário e cola na sua geladeira e segue a vida. Não foi por isso. E você não vai encontrar essa informação em nenhum lugar. Por incrível que pareça, não existe nenhuma informação externa dentro do livro do Apocalipse, nenhuma informação externa do que vai acontecer para que Jesus volte. Por mais que as pessoas procurem, não existe nenhuma informação dentro do Apocalipse dizendo para nós: quando acontecer isso, Jesus vai voltar. Não existe. A única informação que existe dentro do Apocalipse, que vincula a volta de Jesus a um acontecimento, sabe qual é, gente? E então será pregado o Evangelho a toda a tribo, e então virá o fim. Isso não está no Apocalipse, isso está em Mateus 24. Só que o livro do Apocalipse faz eco desse texto. A única informação que vincula a data da volta de Cristo a um evento externo, a um acontecimento, é o fato de que a igreja tem que estar comprometida com a pregação do Evangelho. E isso é o gatilho para a volta de Jesus. Por isso nós não sabemos nem o dia nem a hora. E a nossa tarefa é pregar. A nossa tarefa é, como o pastor falou hoje, fazer discípulos. Não marcar no calendário um dia. Não é esse o propósito do livro. O propósito do livro é nos dar esperança. E aí a gente vai ver também, conforme os capítulos forem passando, esperança do quê? Esperança no quê? Baseado no quê? Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá. Falando sobre o tema, falando sobre o porquê. Agora a gente vai falar da parte mais espinhosa. O estilo. O estilo literário do Apocalipse. Que
próprio livro deu o nome ao estilo. Estilo apocalíptico. O que é o estilo apocalíptico? Vou ligar um pouco o ar-condicionado ecológico aqui. Não. O que é o estilo apocalíptico? O estilo apocalíptico, ele é basicamente um estilo que faz uso de símbolos e imagens para transmitir uma mensagem. Isso é uma informação importante, porque a gente tem que tirar o foco do símbolo, que são muitos, por isso que é difícil. Tirar o foco do símbolo e colocar o foco na mensagem, no que está sendo falado, no objetivo daquele símbolo. Eu vou ver um dragão com 10 cabeças e 7 chifres e uma cauda e ele é vermelho. O que isso passa para mim de mensagem? Não quem é ou o que é o dragão, mas qual é a mensagem que este dragão, que esta descrição me passa. Assim como Jesus, que é apresentado no Apocalipse, tem cabelos brancos, olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada. É uma descrição fantástica. Eu não consigo desenhar isso, eu não consigo representar isso numa imagem. Se eu conseguir representar, fica uma coisa fantástica. Não é a imagem o importante, é a mensagem que ela passa. E a gente vai aprender a extrair a mensagem. O estilo apocalíptico está presente não só no Apocalipse, obviamente. Ele está presente em Isaías, Ezequiel, Daniel, Mateus 24, sermão das últimas coisas, do princípio das dores, alguns trechos de 1 e 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo faz uso de imagens, figuras, para quê? Para transmitir uma mensagem. Por isso, fica mais fácil responder aquela pergunta. O Apocalipse é literal ou figurado? O que é literal? O que eu leio é o que eu entendo. É exatamente o que está escrito ali. Então, se está escrito que a besta abriu um abismo pegando fogo, de lá saiu um monte de gafanhoto com uma antena de sei lá o que, é exatamente aquilo que vai acontecer. Isso é literal. Figurado. Figurado é, eu tenho um símbolo, eu tenho uma imagem, ou mesmo um fato que está descrito, que transmite uma mensagem, que não deve ser interpretado de forma literal. Isso aqui já é a causa de muitas interpretações erradas do Apocalipse. O Apocalipse não é literal. Se ele fosse literal, Deus teria nos informado de forma literal. Ele não seria um livro apocalíptico, seria um livro histórico, como é Josué, 1 e 2 Samuel. Mas o objetivo de Deus é trazer símbolos e imagens para que a igreja extraísse desses símbolos e imagens mensagens que iriam sustentá-la ao longo da história. Não é para a gente interpretar ou usar o símbolo como algo, como um fim em si mesmo. Mas o símbolo é um caminho para que eu chegue até a mensagem que Deus quer dar para a igreja.
Se eu quiser interpretar de forma literal, como muitos fazem, o que vai acontecer? Eu vou entrar num beco sem saída. Porque os símbolos podem ter inúmeras formas. E eu posso pegar aquelas formas e torcê-las para que elas se encaixem dentro daquilo que eu estou querendo enxergar. Por isso o livro do Apocalipse, quando é interpretado de forma literal, raramente ele usa a própria Bíblia. Ele é interpretado com base em coisas que estão acontecendo fora da Bíblia. E o Apocalipse é encaixado nestas coisas. Só que nós sabemos que um dos princípios reformados de interpretação da Bíblia é a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não preciso pegar o que está acontecendo do lado de fora do mundo para interpretar a Bíblia. É ao contrário. Eu entendo melhor o que está acontecendo no mundo por conhecer a Bíblia. Não se preocupem, tá? Nós não vamos interpretar todas as figuras. Não é a ideia. Pense em uma exposição de arte, onde você tem vários quadros que são conectados uns aos outros. Se você pegar um quadro apenas, ele tem a sua beleza por si só. Ele tem as cores, as informações que ele te traz, mas há uma beleza muito maior no todo da exposição. E é isso que a gente quer passar. É essa que é a ideia do livro do Apocalipse. É que as pessoas possam enxergar o todo da exposição e não ficar somente em um quadro. Porque se você ficar somente em um quadro, você não vai ter toda a ideia, você não vai ter toda a mensagem. Tudo bem, gente, até aqui? O Apocalipse não é literal, ele é figurado. Isso por si só já vai quebrar uma série de mitos, né? Já que o curso é desmistificando, isso por si só já quebra uma série de mitos que foram criados com base no que está escrito no livro. Um deles é o do diabo vermelho pegando fogo, com o rabo pontudo, segurando um tridente chifrudo. Desenho do pica-pau, né? Tá o diabo lá com o tridente espetando com o pica-pau dentro do caldeirão, não é? A arte e a cultura estadunidense, ou dos Estados Unidos, ela é cheia dessas transliterações do livro do Apocalipse de forma literal. Do anjo com asinha e uma auréola, e o capetinha tem sempre um tridentezinho e um chifrinho e não sei o que. Porque o diabo é apresentado aqui no livro do Apocalipse como um dragão que cospe fogo, que é vermelho, que tem um rabo comprido e pontudo. Está vendo como é tirado de forma literal? E o diabo não é assim, gente. Se o diabo fosse feio desse jeito, ninguém ia atrás dele. Vocês concordam? Ninguém ia atrás dele. Eu vou pedir para vocês, você que bateu o sinal, falta 5 minutos para acabar, mas eu vou pedir mais um tempinho de vocês. Isso vai acontecer em algumas aulas, tá, gente? A gente vai esticar um pouquinho mais, eu peço a paciência de vocês. Perspectiva. Qual é a perspectiva do livro? De que tempo fala o Apocalipse? Alguns estudiosos entendem que o livro fala somente do futuro. Tudo que está contido aqui ainda não aconteceu. E ele vai acontecer no período do fim dos tempos. Outros entendem que os fatos que estão escritos no Apocalipse já aconteceram. E que tudo que foi descrito no livro do Apocalipse é o período
até a cristianização do Império Romano. Ou seja, Apocalipse 22 é a conversão de Constantino. E a noiva que desce do céu é a igreja romana. Uma terceira linha, que é chamada de linha histórica, nós falamos da linha preterista, que acredita que está tudo no passado, da linha futurista, que está tudo no futuro, e tem a linha histórica, que entende que o Apocalipse está espalhado pelo tempo. Essa é a nossa linha, essa é a nossa base. Por quê? Primeiro ele fala, no versículo 1, que a revelação foi dada para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. E aí a gente vai entender que o tempo no Apocalipse ele é mais relativo do que o relativo do Einstein. Nós vamos entender que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos de verdade. No versículo 19 do capítulo 1, acompanha comigo aí. Apocalipse 1, 19. Escreve, pois, as coisas que viste, ou seja, passado, as que são presente e as que hão de acontecer depois destas. Então, uma notícia para vocês: o Apocalipse fala da história da redenção. O Apocalipse conta uma história, a história da redenção. Nós vamos ver que as coisas que viste é aquilo que João viu, o ministério e a obra de Jesus aqui na terra. Isso está no Apocalipse? Tá. Jesus recebido no céu, isso está no Apocalipse? Tá. As coisas que são, o que está acontecendo hoje, mas esse hoje não é só o hoje das igrejas do tempo de João, não é só o hoje das igrejas daquele século, é o nosso hoje. E as que acontecerão depois destas, aí sim o futuro, aí sim o fim. Então o Apocalipse ele tem uma linha do tempo de acontecimentos. E o olho que João está vendo o que está acontecendo. Ora o olho de João está nas coisas que foram. Isso aqui é um olho, tá, gente? Não parece, mas é um olho. Ora o olho dele está nas que são, e ora nas que hão de acontecer. Onde que nós estamos aqui? Não sei. Será que a gente está aqui? Será que a gente está aqui? Então nós vamos falar sim da obra de Cristo que Ele fez, que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Nós vamos voltar nessa linha do tempo aqui, hein? Rapidamente para a gente quase concluir. Referências. Como eu disse, princípio reformado de interpretação. A Bíblia explica a Bíblia. E é engraçado que no Apocalipse isso não é muito difícil e as pessoas ignoram completamente. O Apocalipse está cheio de símbolos. Só que esses símbolos, eles são construídos a partir de outros símbolos. E aonde que estão esses símbolos? No Velho Testamento. Há uma fartura de citações
do Velho Testamento dentro do Apocalipse, mas sem referência. Não está escrito lá como profetizou Ezequiel, não. Como profetizou Daniel, não. Cabe ao leitor fazer esse escrutínio, essa investigação. Eu estou lendo Isaías agora. Minha leitura devocional está em Isaías. Gente, Apocalipse 22 está em Isaías. Apocalipse 21 e 22 está em Isaías. Está lá. Novo céu, nova terra. Só que falado de uma forma um pouco diferente. Já não haverá mais pranto, já não haverá mais lágrima. Está lá. Para que serve essa informação? Terceira coisa muito importante, quarta coisa muito importante que eu vou falar aqui. As citações do Velho Testamento, essa referência, serve para quê? Porque, da mesma forma que foi falado no passado para o povo de Israel, serve para o povo de Deus hoje. A repetição paralela tem esse princípio. Então me ajuda a entender o símbolo. Por quê? Porque eu vou lá no tempo de Israel e vejo por que o profeta falou aquilo. Qual era o contexto? Para que servia aquela informação? É a mesma coisa no Apocalipse. Só que lá era para o povo de Israel, aqui é para a igreja. Entenderam, gente? Então, eu não vou buscar a interpretação do Apocalipse fora dele. Eu vou buscar dentro da própria Bíblia. Assim como eu interpreto o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sou uma ovelha de forma literal? Não, né? Nós somos seres humanos. Mas por que eu entendo isso de forma figurada? E extraio o entendimento, extraio a mensagem disso para mim? Porque o resto da Bíblia corrobora com essa informação. Eu vou encontrar em outros lugares essa informação, escrito de formas diferentes, mas me trazendo a mesma informação. É a mesma coisa para o Apocalipse. Por isso que o Apocalipse faz parte da Bíblia. Ele não é para você destacar ele e ler ele sozinho, e interpretar ele sozinho. Tudo bem, gente? E a última coisa que vai fazer vocês cair da cadeira. Vou até apagar tudo. Tradicionalmente se entende o livro do Apocalipse como um livro de 22 capítulos. Não é? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 22. Os interpretadores literais interpretam como uma história única em que os fatos vão se sucedendo. Só que se você tentar fazer isso, você vai se perder. Vou citar um exemplo rapidinho. A marca da besta, número 666. Vou escrever aqui no quadro, hein? Não é para fazer sinal da cruz, não. Isso aqui, na década de 60, sabe o que era? O cartão de crédito que você anda aí na sua carteira. Agora anda até no celular, né? Não tem nem mais cartão físico aí, ó, marca da besta, ó, não compra sem ele. Na década de 80, virou o código de barras. Hoje tem gente falando que é o QR Code. Há muitos anos o pessoal fala que é o tal do chip subcutâneo lá, que vão pôr na sua testa, para a moça do supermercado chegar com a pistolinha aqui na sua testa. Coisa besta. Gente, isso é interpretação literal. Não é. Os símbolos, se você ficar tentando encaixar eles num acontecimento histórico, uma hora vai furar. Por quê? Não foi o cartão de crédito a marca da besta. Não foi a código de barras. E quem falou que era? Vocês entenderam por que não pode ser literal? Nós que interpretamos de forma figurada, e aí William Hendrickson vai explicar isso
de forma muito interessante, William Hendrickson desenvolveu uma coisa chamada paralelismo progressivo. O Apocalipse não é uma única história do capítulo 1 ao 22. São 7 vezes que a mesma história é contada. O Apocalipse não é uma história do 1 ao 22. São 7 vezes em que essa mesma história é contada. Como é que funciona isso? Imagina um atropelamento aí na Paranaguá e você está tomando uma água lá na padaria central. E você é um observador do acontecimento. Você está ali sentado e você vê o atropelamento. E aí você chega na sua casa, você vai contar para a pessoa que mora com você: olha, eu vi um atropelamento, estava sentado, eu vi o carro vindo, eu vi a pessoa querendo atravessar e o farol estava fechado. Você vai dar uma série de informações do que você viu. Imagine que você pudesse, ao invés de apenas estar sentado na padaria central assistindo, do lado de fora, se você pudesse estar na perspectiva também da pessoa que foi atropelada, do atropelador, de uma outra pessoa que estava do outro lado da rua na calçada, e você pudesse presenciar o mesmo fato de perspectivas diferentes. É isso que acontece. 7 vezes que a história da redenção, lembra que eu falei que o Apocalipse conta a história da redenção. 7 vezes que a história da redenção é contada de perspectivas diferentes, com focos diferentes. Como que funciona isso? Do capítulo 1 ao 3 é um ciclo. A gente vai chamar de ciclos. Por quê? Se repete. Capítulo 1 ao 3 vai nos narrar Cristo e os 7 candeeiros. Também as cartas para as 7 igrejas. Lembra que eu falei do olhinho de João? Aqui é a linha do tempo, da história da redenção. Então eu estou falando de primeira vinda, segunda vinda. Certo? O olhinho de João está aqui, ó. Ele vai falar do que ele viveu, do que ele viu, do Cristo que ele experimentou e do que Cristo está fazendo hoje. Do capítulo 4 ao capítulo 7, os 7 selos. Mais uma vez, a mesma linha. Só que o olhinho dele vai correr para cá, ó. O que ele vai ver? A história como um todo. Do capítulo 8 ao capítulo 11, as 7 trombetas. O olhinho dele vai correr um pouquinho para cá. Vou pôr tudo em cima da mesma linha, tá? Do capítulo 12 ao capítulo 14, o dragão e as 7 vozes. De novo, o olhinho dele vai ficar aqui, ó, nesse pedaço aqui. As 7 taças. Andou para cá. As visões de julgamento. Aí já chegou aqui. Capítulo 17 a 19. E o capítulo 20 a 22 é aqui, ó. É o mesmo João enxergando a mesma história de perspectivas diferentes e de pontos diferentes dela.
coleção de todas essas visões são os 22 capítulos e que vão nos dar um retrato. O retrato da igreja através da história da redenção. O retrato da obra de Cristo através da história da redenção. O retrato da ação do diabo durante a história da redenção. E o principal de tudo, que está aqui, o juízo de Deus. Lembra que Jesus fala, quando ele vai ler o texto lá no templo, e ele cita Isaías, e ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu a levar as boas novas aos quebrantados e a curar os doentes. E ele fecha o pergaminho. No meio do versículo, o texto de Isaías está completo, que ele não lê o final. No final diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. É isso assim. E nós vamos ver que o fim dos tempos vai ser o dia da vingança do nosso Deus. Nós vamos entender por quê e como que isso vai estar representado nos símbolos. Por que João conta a história 7 vezes, para a gente encerrar? Porque faz parte da cultura judaica e antiga, oriental antiga, a repetição. Não é porque nós precisamos contar aqui, ao invés de falar de Jesus, a gente usa uma outra figura para os romanos não descobrirem. Não é código da Vinci, gente. Não é isso. A repetição é para gravar. Porque hoje nós lemos. Hoje a gente grifa, a gente circula, a gente pinta. Naquele tempo, as pessoas se reuniam nas cavernas, nas catacumbas, para ouvir trechos da Bíblia, que hoje a gente tem completa. Então, repetir fazia parte do processo de aprendizagem, porque você não ia ter na sua casa para você ler de novo. Então, as pessoas se sentavam naquele momento e elas escutavam várias vezes a mesma coisa de uma forma diferente, e aquilo ficava gravado. É como a gente ir, eu vou na casa do meu pai, e é engraçado, né? Ele mesmo já falou: eu já te contei essa história, mas vou contar de novo. É assim. Aí eu sento lá para tomar café com ele conta de novo a história de quando ele trabalhava e o chefe dele perseguia ele. Pela 1000ª vez eu já até sei contar a história já. Por quê? Porque eu escutei inúmeras vezes. É a mesma coisa. Contada 7 vezes, e aí a gente vai entender o que é esse número 7, o que é o número 10, o que é o número 3. Todo esse monte de superstições aí em cima do livro do Apocalipse, nós vamos entender. Tudo bem, gente? Deus abençoe. Espero que vocês fiquem aqui firmes. E eu prometo que hoje foi mais compridinho, porque a primeira aula é uma introdução um pouco maior, é mais expositiva. Mas nas próximas aulas a gente vai dar um pouquinho mais de dinâmica, tá? Deus abençoe vocês e tenham um excelente domingo, tá?